Quem tiver Bíblia, o seu smartphone, Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler apenas um versículo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, verso de número 3. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quando nós olhamos para esse cenário, eu preciso fazer com que nós nos lembramos de alguns acontecimentos. Olhar para esse texto é entender um homem que o Senhor chamou para um propósito. Quando nós vamos falar do chamado de Pedro, eu preciso fazer você entender que antes de Pedro ser chamado, é seu irmão que vai se converter primeiro. O texto vai dizer em Marcos, quando você lê o capítulo de número 1, que André, irmão de Pedro, ele é discípulo de João Batista. É André que está caminhando com João Batista e está vendo a pregação de João. João é aquele que aparece no deserto pregando com roupas de pele de camelo. E a pregação dele era um tanto terapêutica. A pregação dele era assim: arrependei-vos, sua raça de víboras. Quem sabe o que é víbora? Levanta a mão. Quem sabe o que é víbora? Estão com vergonha de falar? O que é víbora? A pregação era: ou sou a jararaca, se converte. Sucuri, coral. E o mais interessante que o texto diz, que o povo ia até ele: sou eu, a jararaca, sou eu. O texto é quem diz que o povo ia até João Batista. Era uma pregação dura e o povo ia. Foi nesse cenário que João está batizando, que de repente ele olha e ele mesmo declara: o que está vindo aí, eu não sou digno de desatar as sandálias. E o texto diz que aconteceu isso para se cumprir as escrituras. Jesus agora é batizado. Nesse contexto, André sai desesperado, olha para o seu irmão Pedro, que é pescador, e diz assim: achamos o Messias. Quando André está dando a notícia para o seu irmão, Jesus passa por ele. Jesus vai olhar para Simão, que agora ainda tem o nome de Simão, e vai perguntar: qual é o seu nome? Ele diz: Simão. Ele diz: a partir de hoje tu se chamarás Cefas, Pedro. Pedro, o original de Pedro não é rocha, é fragmento de rocha, porque o único que é a rocha é ele. Jesus está olhando para ele e está trocando o nome dele, porque Simão significa inconstante, mas Pedro é força, é Petros. Por isso que você vai ver no relacionamento de Jesus com Pedro, uma hora Jesus chama ele de Simão, e outra hora Jesus chama ele de Pedro. Parece que Jesus está dizendo: eu troquei seu nome, mas eu sei que de vez em quando você ainda é inconstante. Calachu e andaravás. Esta caminhada de Pedro com Jesus é linda. E o primeiro milagre que Jesus fez na vida de Pedro foi curar sua sogra. Tem alguém que acredita que foi por isso que ele negou? Agora que ele entendeu. Mas eu acredito que, porque não foi Pedro que falou da enfermidade que estava em casa, foi os discípulos. Jesus soube que a sogra de Pedro estava enferma e foi até ela curá-la. Posso dizer uma coisa? Jesus está dando um recado para alguém que precisa seguir. Está dizendo assim: antes que você diga que o que está na tua casa te impede, vou eu lá resolver. Eu já liberei, ninguém viu. Urabacandarabai. Jesus está dizendo para Pedro: antes de você me seguir, eu vou resolver o problema da tua casa. Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. É mais ou menos assim. Não tenho o que dizer agora, né? Então vamos. Pedro está seguindo Jesus, é esse homem que tem uma experiência. É o discípulo que andou lado a lado. É o discípulo que viu milagres. Jesus olha para ele e fala: segue-me, você nunca mais será pescador de peixe, você agora é pescador de homens. Esse Pedro vai ter uma experiência tão tamanha, tão íntima. É esse Pedro que caminha
com ele, a ponto de um dia os fariseus olharem para Jesus e dizer assim: os seus discípulos não pagam imposto? Os seus discípulos não vão pagar imposto? Jesus olha para Pedro e fala assim: ó, eu vou precisar da tua experiência. Pegou não? Vai lá no mar, você vai encontrar um peixe, e na boca do peixe você vai encontrar 2 moedas. É por isso que eu sempre digo uma coisa: não é porque você deixou alguma área da sua vida que Jesus nunca vai usar para o reino. O Pedro vai lá e encontra 2 moedas. Eu fico pensando que por um momento ele pensou assim: ó, se eu soubesse que tinha dinheiro na boca do peixe, eu já estava melhor na fita. É o Pedro que está caminhando com Jesus. É esse Pedro que por hora Jesus chama ele de Simão, e tem hora que Jesus chama ele de Pedro. Eu me lembro de um texto que diz que um dia eles saem com Jesus, é alta madrugada, o barco vai para o meio do mar, os discípulos estão no barco, e de repente Jesus olha para o barco e o barco se afastou. Jesus, sendo Deus, poderia caminhar até o barco, poderia olhar para o barco e dizer: vem até mim. Mas Jesus naquele dia decide caminhar sobre as águas. Os discípulos estão no barco, viram experiências milagrosas. Eles começam a apavorar, ficarem temerosos. Eles estão dizendo: certamente é um fantasma. É o Pedrão que vai na ponta do barco e diz: não, é ele que está vindo aí. É o Pedro corajoso que olha aquele sobrenatural e entende que é o Jesus a quem ele encontrou. E aí Pedro está acostumado a ver Jesus operar milagre. Pedro está acostumado a ver Jesus fazer as coisas. Pedro olha para Jesus e diz assim: ó, se é o Senhor, manda eu ir. Eu estou vendo direto o Senhor fazer daí para cá. Agora é a minha vez de entender o que é sobrenatural. Você não pegou, eu vou liberar de novo. Você já sabe que Jesus pode fazer, mas agora chegou a hora de você caminhar sobre o sobrenatural. Sabe aqueles desafios que a gente faz com Jesus pensando que ele não vai levar a sério? Alguém já fez? Quem já fez uns desafiozinhos assim? Fala: vou falar, vai que né? O Pedro enche o peito todo: se é o Senhor, manda eu ir. Jesus faz assim, ó: vem. Eu acho que ele fez era brincadeira, menino. Eu estava brincando. Jesus disse: vem. Imagina a galera no barco olhando para Pedro. Vai lá, cara. Vai nessa. Pedro olha para trás, o João está assim. E o Pedro começa a caminhar. O Pedro começa a caminhar sobre as águas. Alguém vai dizer para mim assim: que triste, né, pastora? Terminou tão ruim, ele afundou. Posso dizer uma coisa? Pelo menos ele teve coragem de sair do barco. Eu estou pregando para uma geração que ainda que afunde vai sair do barco, que ainda que não dê certo vai tentar. E detalhe, quem afunda tem o privilégio do pai pegar na mão e dizer assim: ó, opa, vamos começar de novo. Quem afunda tem o privilégio de Deus dizer: vem aqui agora pertinho de mim. É esse Pedro que tem tantas experiências com esse Deus. É esse Pedro que vai viver milagres incríveis. Um dia Jesus está pregando, falando sobre a sua morte. E o Pedro afirma: não, eu ficarei contigo. Eu vou contigo até o final. Um dia alguém está dizendo assim para Jesus: Jesus, tem uma galera aí dizendo que o Senhor é Elias, que é um dos profetas. Aí Jesus fala assim: ó, e vocês? Quem diz que eu sou? Pedro se levanta no meio dos discípulos e diz assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Jesus está dizendo para ele: você chegou num nível de intimidade, hein, Pedro? Você chegou num nível de relacionamento que o próprio Espírito está revelando a você. Você está entendendo quem é Pedro? Você está entendendo de um pescador o nível de relacionamento que ele tem com o Pai agora?
Que nível de desafios esse homem está vivendo. É Pedro que, quem sabe na última ceia lá também está lá para liderar. É tão incrível que na última ceia, eu costumo dizer que Jesus gosta de causar. Quem concorda comigo? Não, porque ele causa. A gente para causar, a gente tem que chamar a galera. Ele causa sozinho. E quando ele quer arrasar, ele arrasa e acabou. E não explica para ninguém porque que ele quer arrasar. Jesus na última ceia olha para os discípulos e fala assim para mim. E fala para eles assim, ó: vão procurar uma casa. Só que tem um detalhe: vocês precisam seguir um homem com um cântaro. O que a gente precisa entender, que não é normal, cultural, um homem carregar um cântaro. Jesus está dizendo, para vocês encontrarem o que eu quero, vocês precisam parar de olhar o que é natural. Ah, meu Deus, para você viver o que eu quero, para de olhar, segue o homem com cântaro. Olha aqui para mim, gente, eu vim lá de São Paulo para falar isso aqui para vocês. Alguém está falando, por que você é de São Paulo e está falando 6? Porque eu sou mineira. Eu, hein? Nasci em Poste Calda. Quem conhece Poste Calda aqui? Um só. Conhece Poste Calda? É boa ou não é boa terra? Não tem uns mineiros da hora lá? Vem de lá. Quem foi que riu desse jeito? Está com inveja do meu uai. Jesus está dizendo, segue o que é improvável. Procura o que é improvável. Imagina o cenário, os camaradas assim, ó. Você viu aí algum homem com cântaro? Porque era normal mulher carregar o cântaro, mas homem? De repente aparece um homem carregando um cântaro. Os discípulos vão seguir, vão chegar até a casa e vai dizer, o mestre nos mandou aqui para preparar a ceia. Pedro está vivendo tudo isso. Pedro está vendo de perto o que é sobrenatural. Pedro está focado nos sinais que Jesus está dando. Aí, chega o último momento, Jesus vai para o Getsemane, vai para o jardim de relacionamento, para a prensa. Os discípulos estão com ele, só que Pedro dorme. Jesus sai para orar e quando ele volta, o Pedro está, Tem alguém aqui com a unção do ronco que eu estou liberando para curar hoje? Estou brincando. Compra aquele negócio na farmácia que bota aqui, Como é que chama aquilo? Vocês nunca viram? Aqui não tem? O senhor já usou, né? Não? Não, só para perguntar, vai que... Não? É um negócio que põe aqui um adesivo, diz que melhora. Como eu não ronco, eu não preciso. Eu ronco. Ronco? Como é que chama? Dilatador nasal. Então, compra um dilatador. O Pedro está dormindo. Jesus chega, olha para ele e fala assim, nem por um momento você vigiou comigo? Interessante que dos 3, o único nome mencionado é Pedro. É tanta experiência, é tanto relacionamento e você não vigiou? Por 3 vezes Jesus volta e eles estão dormindo. De repente eles são acordados pelo barulho dos soldados entrando no jardim. Junto com os soldados está Judas, todo mundo conhece o texto. Ele vai dar um beijo em Jesus, que é o sinal que ele tinha dado aos soldados. O Pedro acorda, e o Pedro acorda tão enérgico, que quando ele percebe, ele tira a espada e ele arranca a orelha de quem? Prega comigo, arranca a orelha de quem? Quem é Malco? Vocês faltaram da escola bíblica dominical? Vou falar de novo, na outra linha, parágrafo, travessão. Quem é Malco? Soldado? Não. É aqui que nós erramos. O Malco é servo do sumo sacerdote. Olha o que Jesus está ensinando para Pedro no jardim. Se jardim é lugar de relacionamento, Jesus está dando um ensino para ele. Se jardim aponta para a intimidade, Jesus está ensinando algo. O Pedro pega a espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Se o moço é servo, ele está se preparando para ser sacerdote. E segundo a lei, o sacerdote não pode ter marca no corpo. Jesus está dizendo para Pedro, eu não te trouxe até aqui para você no jardim arrancar sonho de ninguém. Calachu e andaravase. Jesus vai lá, pega a orelha
E aprenda comigo. Lugar de intimidade é relacionamento. Lugar de intimidade é Eu vou pregar até você entender e levar a mão, levantar a mão. Jesus não te trouxe para a igreja para você ser ferido e nem ferir ninguém. Aqui é lugar de restauração. Aqui é lugar de Deus curar a tua vida. Levanta a mão para adorar. Ele pega a orelha. Olha para alguém que está do teu lado, vê se ele está sem orelha. Não, não olha não, porque ele está com a orelha aí. Dá um glória que eu vou tomar água. Não é sempre que a gente toma água na taça. Aí eu falo mesmo. Eu posso falar que eu falei da mesa, não? Eu posso? Posso abrir meu coração? Eu morei na roça, tá? Eu sou a caçula de 14 filhos. Diga misericórdia. Fala, crê em Deus Pai. Muito bem, sou eu. A caçula de 14 filhos. Ele já morou na roça. Então meu pai, seu João, fez 14 filhos. Deus abençoe ele. Não, já foi para a glória, não dá para ver só mais. Alguém pergunta para mim, você vai seguir a linhagem da tua mãe? Eu falei, está amarrado. Em nome de Jesus. E a gente muito carente, família carente. E aí hoje eu cheguei aqui, vi essas mesas de madeira. Outro dia eu fui num restaurante com o Tiago, que a parede era quebrada no tijolo. E o chão era cimento batido. Eu falei, eu sempre fui rico e não sabia. A minha parede não tinha cimento nenhum. Se eu souber, naquela época eu já tinha tirado uma foto para mostrar que eu arrasei da infância. Aí, olha essa mesa. Tronco de uma árvore, gente. Eu tinha que falar isso, abrir meu coração para vocês. Deixa eu voltar aqui. Nível master. Alguém tira uma foto comigo aqui no tronco? Cadê a mídia? Me filma. O Pedro está num nível de relacionamento, de intimidade. Jesus está sendo levado para o Sinédrio. Naquele momento, o relacionamento ferido por ele fez ele ficar de longe. Ele ficou olhando de longe e alguém teve que interceder para abrir os portões para ele passar. Ele passa, mas a intimidade levou ele tão para longe que ele não consegue mais ser aquecido com a presença do mestre, então ele para na primeira fogueira. Porque quando a gente perde o nível de relacionamento, qualquer fogo nos aquece. Ele para na fogueira e ele está ali se aquecendo, alguém olha para ele e diz, você não estava com ele? Ele diz, não. Aparece uma segunda pessoa e diz, a tua fala, você não é um deles? Ele mais uma vez diz não. A terceira é a pior. O texto diz da seguinte maneira, que alguém pergunta para ele, você não é um deles? E o texto diz assim, e sendo esta parente daquele a quem ele havia cortado a orelha. Mais uma vez ele diz que não é. E ele se lembra que Jesus tinha dito para ele, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E ele disse, não, eu vou ficar contigo. Gente, olha para mim. Quando ele acaba de negar pela terceira vez, Jesus está sendo levado para o Sinédrio. Naquele momento, sabe aquele momento que ele nega e ele olha e Jesus está passando, e aquela conexão de olhar. Aquele olhar. Sabe quando você faz alguma coisa, quando você era pequenininho, esses dias atrás? Você fazia alguma coisa e aí estava no meio dos parentes, a mãe não queria repreender, mas ela sabia que era você, ela fazia assim, Tipo, lá em casa. Quem já teve isso aí? O Pedro acabou de negar, Jesus passa, olha para mim aqui, Jesus está sendo preso, faz assim,
olho no olho. Sabe o que o texto diz? Pedro abaixa a cabeça e sai para chorar. É a última vez. É a última conexão. É o último olhar. É o último momento com Jesus. Jesus é levado ao Calvário. Estão ali no pés da cruz alguns e Pedro não, porque Pedro está chorando. Jesus dá o grito na cruz: tetelestai, está consumado. Terminei, cumpri. Calashu e Andaramai. Há silêncio na terra. 3 dias de silêncio. Chega no Evangelho de João capítulo 20 ou Marcos 16. Eu gosto da expressão de Marcos. No 3º dia, Maria Madalena, a outra Maria e Salomé vão ao sepulcro. E elas vão no caminho dizendo assim, ó: quem é que vai nos remover a pedra? É a preocupação delas. No caminho elas estão preocupadas: quem é que vai tirar a pedra? Nós vamos preparar o corpo, nós vamos passar óleo, especiarias. Quem é que vai nos remover? Quando elas chegam no sepulcro, a Bíblia diz que a pedra está removida. Marcos faz questão de mencionar que tinha um jovem sentado na pedra dentro do sepulcro. Calashu e Andaramai. As mulheres estão chorando, procurando o corpo. Eu gosto de Evangelho de João, capítulo de número 20, que Maria está chorando, sentado na pedra, e de repente ela ouve assim, ó: Maria! Quando ela ouve Maria, ela reconhece a voz do Messias. Oremanai, Osei, Andaragai. E ela olha e fala: Raboni, que quer dizer mestre. Sabe o que ele diz para ela? Olhe para mim. Vai dizer a Pedro e aos discípulos que eu ressuscitei. O Rabacandoremai, a Sebe Andaramai. Vai dizer a Pedro. Oh, pelo amor de Deus, está comigo aqui? Pastor, os discípulos estão reunidos na casa, entristecidos, sem saber o que fazer. De repente, Maria invade a casa. Pedro! Ô Pedro! Ele: o que foi? Eu fui no sepulcro. A pedra estava removida. E o Pedro: e aí? Que ele não estava mais lá. O Pedro estala o olho e fala: mas aconteceu alguma coisa sobrenatural? Sim. Ele mandou dizer para você que ele está indo mais adiante. É como se Maria olhasse para Pedro e Pedro perguntasse: ele falou meu nome? Jesus estava dando um recado para Pedro: vai lá, avisa ele que está tudo bem entre mim e ele. Quando Jesus chamou Pedro pelo nome, ele estava dizendo: diga a ele que está tudo bem. Sabe o que acontece? Eu estou em Evangelho de João, capítulo número 20. O texto diz que Pedro e o outro discípulo, que certamente era João, saem correndo. Eles correm em direção ao sepulcro. Olha que incrível. O outro discípulo passou na frente. O discípulo que tanto amava, era tanto amor, tanta emoção, que passa à frente. Mas o Pedro, eu penso que ele está vindo assim, ó. Ele falou meu nome. Como vai ser esse encontro? O João chega na porta do sepulcro e não tem coragem de entrar. O João nunca negou. Na Calashu e Andaravás. O Pedro, quando chega na porta do sepulcro, ele entra, e o texto diz que ele viu o lenço dobrado. Sabe o que Pedro faz? Ele volta para casa. Chega no texto que nós lemos. Ele entendeu a cultura judaica, Jesus dizendo com o lenço dobrado: eu já vou voltar. Poremahasu e Andaragai. Sabe o que ele faz? Ele corre para casa e chega no texto que nós lemos. Ele chega lá e diz assim, ó: eu vou pescar. E o texto diz, os discípulos disseram: nós também vamos.
Sabe o que Pedro está fazendo? Ele está com medo de encarar a nova oportunidade. Ele está com medo de entender que caminhar com Cristo não é caminhar por vista e nem pelos nossos erros, é fé. O meu relacionamento com Cristo não está embasado em tanto que eu errei, mas sim na fé que eu tenho no Cristo que é vivo. Sabe o que Pedro faz quando ele bambeia na fé? Ele vai fazer o que Jesus disse que ele nunca mais faria. Posso te dar um recado? Para de costurar a rede que Deus já rasgou, com medo de encarar o novo relacionamento e a nova oportunidade. É mais fácil costurar a rede e voltar a fazer o que ele disse que você nunca faria, do que encarar ele de frente e dizer: estou disposto a recomeçar. O Pedro vai pescar. Sabe o que é incrível? Vão pescar a noite inteirinha e não traz resultado. Vai fazer o que Jesus disse que nunca mais faria e não trouxe resultado. No outro dia pela manhã, não pegaram nada, estão na beira da praia. De repente encontra quem lá? Jesus, assando um peixe. Foi ele que lançou o peixe na brasa. O churrasco também. Vocês estão achando que foi os gaúchos? O mais incrível. Por isso que eu falo que esse Jesus não é gente, não, gente. Ele não é, ele arrasa. Aqui, ele chega na beira da praia, assando um peixinho, olha para Pedro e fala assim: vocês têm alguma coisa aí para comer? Sabe o que ele está dizendo? E aí? Deu certo? Funcionou? Calachu e andará. E aí, pegou alguma coisa? O Pedro está envergonhado, ele pula na água. Mas tem que encarar, né? Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? O original é agapaus, amor sacrificial. O Pedro olha e fala: Senhor, é filéu, é amor amigo. Jesus olha para ele de novo e diz: tu me amas? Ele diz: filéu. Jesus por mais uma vez diz: Pedro, agapaus, tu me amas? O texto diz que Pedro abaixa a cabeça e diz: tu sabe que eu te amo. Eu fico pensando que naquele momento Jesus estava fazendo mais ou menos isso aqui. Vem aqui, pastor Júnior, por favor, na ponta do altar. Ô Pedro, já que você não consegue subir, eu faço isso aqui, ó. Vamos crescer junto. Apacenta as minhas ovelhas. Calachu e andaravás. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Sabe como termina essa conversa? Jesus dizendo para Pedro assim, ó: siga-me. Lembra do primeiro encontro? O original desta palavra siga-me é acolotel. Sabe o que quer dizer? Pisa aonde eu piso. Pedro, deixa eu te ensinar uma coisa. Não é sobre o que você consegue, não é sobre o que você acredita. Se você caminhar comigo, pisar onde eu piso, vai ficar tudo bem, Pedro. Eu vim pregar nessa noite para uma geração que precisa entender que Jesus está dizendo: siga-me, acolotel, pisa onde eu piso. Ramanagashu e andaragai. É noite de oportunidade. É noite de voltar ao relacionamento. Alguém está dizendo: eu não tenho fé suficiente para viver o novo. Quem disse que precisa? De uma fé grande.
O que nós precisamos hoje é entender que o Deus que decidiu olhar no teu olho e dizer: tudo bem, vamos começar de novo. Tudo bem. Sabe o que é incrível? Que ele olha para Pedro e diz assim: ó, você ainda é moço, mas quando você for mais velho, outros vão cingir no teu lugar. Ele está dizendo assim: eu espero esse relacionamento maduro. Vamos embora. Alguém entrou aqui dizendo: mas eu não tenho a fé do pastor, eu não tenho a fé de fulano. Jesus está dizendo: eu espero um relacionamento maduro. Vamos embora. Eu espero esse relacionamento maduro. Vamos embora. A fé que transforma é aquela que eu entendo que eu estou preparada para caminhar com Ele, independente das minhas falhas. A fé que transforma e a fé que não paralisa é eu entender que o Deus que olha no teu olho e diz assim: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu estava sentada ali. A minha irmã mais velha foi a primeira a se converter. Eu tenho um irmão que é padre. Minha família sempre foi católica, apostólica, macumbeira, romana. A minha irmã mais velha foi a primeira a se converter. Eu, aos 14 anos de idade, saí de casa e fui morar em São Paulo. E a minha irmã começou a orar por mim. Poder da oração. As pessoas diziam assim: que pena, né? Coitado do seu João. De 14 filhos, a caçula foi a única que se perdeu. Deve ser uma dor terrível, né? E a minha irmã sempre liberou uma palavra: Deus me prometeu salvá-la. A minha irmã liberava a palavra e dizia: eu tenho fé que eu vou ver a minha irmã pregando. Ela disse que todo apelo que fazia na igreja de oração, lá estava ela. Para toda igreja que ela ia: põe o nome da minha irmã no caderno. Acho que tem caderno de irmã do círculo de oração que já morreu, o caderno está lá, Marisa. Eu saí de casa com 14 anos e infelizmente fui parar nas drogas. No ano de 98 eu fui traficante da maior casa de prostituição do centro de São Paulo, a ponto de perder tudo e parar na Cracolândia. Eu ia para a estação Anhangabaú comprar saquinho de cola com R$1. E a minha irmã, lá no interior, dizendo: eu tenho fé que eu vou vê-la pregando. Um dia eu estou subindo, quem conhece São Paulo? Eu estou subindo na Rua da Consolação. Tem uma Mackenzie virada. Vocês sabem o que é virada? Quem sabe o que é virada? Levanta a mão. Teve uma irmã que fez assim, ó. Calma, irmã, eu te vi. Tá tudo bem, Jesus está aqui. Eu estava subindo a Rua da Consolação 5 dias sem dormir. De repente eu passei por uma porta e uma moça fez assim: oi! Eu fiz: você não quer entrar? Eu olhei e li um nome. Daqui a pouco vocês vão descobrir onde eu entrei. Quando eu li o nome eu falei: ixi, deu ruim. Era uma porta de vidro imenso, tinha uma aberta e uma outra fechada. Eu pensei: eu entro,
Quando ela não perceber, eu saio. Calculei. Entrei. Lotado. Tinha um moço no teclado e um homem com o microfone na mão. Quando eu entrei, o cara do teclado começou a cantar: tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses aqui. Ninguém te ama como eu. O moço do microfone na mão, de cabeça baixa, apontou: Deus, essa vida é tua. Eu estava tão virado que eu falei: mano, é paisano. Quem sabe o que é paisano aí? É paisano, velho, caiu a casa. Vou vazar. Eu fiz assim para correr, minha perna grudou. Aí sabe o que eu pensei? Agora eu vou entortar. Agora vocês vão descobrir onde eu entrei. Tinha uma fogueira santa acesa. Pegou? Foi lá que eu entrei a primeira vez. Alguns não entenderam. Depois você pesquisa qual igreja tem fogueira santa. Aí você vai saber. Eu comecei a passar mal, falei: vou entortar, velho. Já era, meu, agora eu vou entortar. Eu aqui assim, eu vou correr. Tinha uma moça do meu lado, ela chorava e olhava para mim. Quando eu olhava para ela, ela fazia assim, ó. Eu falei: é tudo maluco, a outra chorando, o outro falando que me ama. Você é louco, velho, vou sair fora. Saí correndo. Eu corria. Quanto mais eu corria, eu ouvia atrás de mim. Eu corria mais. Eu olhei para trás e falei: mano, é polícia, já era. Levantei a mão, que é? Lembra da moça que estava chorando? Era ela. Ela: calma, calma, como é teu nome? E eu não falava o meu nome, eu disse Marisa. Ela disse: vamos voltar lá. Eu: para quê? Porque hoje Jesus começou uma obra na tua vida. A mais de 400 quilômetros de distância tinha a irmã Marli. Oh Jesus, eu tenho fé, vai lá. Aquela moça pegou meu nome, às vezes era 4 horas da manhã, eu tocava meu celular, ela dizia: Marisa, só estou ligando para dizer que Jesus te ama. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja, que Deus usou um profeta para falar comigo. Eu estava com um piercing na língua, mascando chiclete assim, ó. Vocês lembram? Vocês lembram da época da Fat Family? Que ela botou o cabelo, passou blonder no cabelo, ficou branco? Quem lembra disso aí? Eu passei no meu também. Lisinha assim, loirinha. Só o sangue do cordeiro. Hoje eu tô com esse coque aqui, é meu porque eu comprei lá na Galeria do Rock. Você está pensando que é fácil manter? A pastora ali ficou com uma inveja quando eu cheguei. Olhou para mim e falou: menina, que coque é essa? Eu termino. Eu mascando chiclete. Ele olhou para mim e disse assim: Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Eu vejo sua foto em cartazes. Deus vai te dar uma família. Você vai sentar em mesa que você nunca imaginou sentar. Há 22 anos atrás, a Marli do interior levantou a mão para mais de 400 quilômetros de distância para dizer: eu tenho fé. O Senhor pode transformar? E Ele me alcançou. Por isso que o Tiago anda comigo hoje, senão Jesus te trouxe aqui hoje para... Posso dizer do meu jeito? Com
todo respeito à teologia, à escrita, em tudo que nós respeitamos, Jesus te trouxe aqui hoje para descer, olhar nos teus olhos e dizer: siga-me, vai ficar tudo bem, vamos. No meio do caminho eu vou transformando, no meio do caminho eu vou acrescentando, no meio do caminho eu vou te enchendo. Siga-me. Eu tenho autoridade de Deus nessa noite para profetizar na sua vida que a tua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Levanta a tua mão bem mais alto que você puder, porque eu estou profetizando que a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma. O Lucas vai entoar essa canção. Você vai fazer um ato profético. Posso dizer de novo? Não é sobre você, é sobre Ele. É o Pai que está dizendo: bora de olho no olho. Sabe o que é incrível? Se você olhar no olho da pessoa que está do teu lado, você vai se ver, não é assim? Quando eu olho na bola do olho de alguém, eu me vejo. Quando Jesus está te convidando para olhar no olho, Ele está dizendo: eu me vejo em você, você se vê em mim. É nós. Enquanto ele entoa uma canção, você com os olhos fechados, se você estiver disposto a ter um encontro com esse olhar hoje, aos pouquinhos você vai se colocando de pé. Mas espera, não é um levantar da cadeira, não. É levantar dizendo: eu fico de pé e o Senhor me segura. Eu fico de pé para caminhar contigo. Enquanto você se levanta, tem gente que vai ser batizado com o Espírito Santo aqui. Enquanto você se levanta, quem nunca falou em línguas vai falar. Há um espírito da profecia que toma este lugar. Quando você estiver pronto, vai colocando de pé e vai adorando. Vai se colocando de pé, de mão levantada, vai dando glória. Seja renovado. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. O Pai que te olha no olho. Faz meu coração. O Pai que te perdoa, que entende as tuas limitações. Me chama pra perto, seja abraçado assim por Ele agora. Me sinto só. Receba o colo do Pai agora. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar que você me diz. Aquieta minha alma,
Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Você tem coragem de dizer? Pois sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tem de me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. tudo vai cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto. Você pode abrir os seus braços assim, ó. Abre os braços, vai. Abre os braços. Isso. Deus está começando uma nova história hoje. Assim diz o Senhor: o tempo de perder acaba hoje. Você já ouviu falar em restituição? Deus está dizendo: tudo que o diabo te tomou, Deus irá te devolver. Há uma liberação sobre a tua vida. O Deus que ama, o Deus que cura, o Deus que traz de volta, é Ele que está presente neste lugar. Abre os seus braços. Abre. É loucura isso aqui, mas Ele está aqui. Pastora, por que eu estou de braços abertos? Para dizer para Ele: estou de volta. Estou de volta. Ó, sinta o colo do Pai. Sinta o colo do Pai. Sinta o abraço do Pai. Se eu cair, E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará.